Fala pessoal do Design Instrucional Talks, eu sou Alan Dantas e estou aqui com uma pessoa muito especial que é irmão de uma convidada do Design Instrucional, mas não está aqui porque é irmão não. Está aqui porque entende muito de dados, tem uma história incrível para compartilhar com vocês. Quem me conhece um pouquinho sabe que a cada 5 palavras que eu falo eu solto dados no meio ou Learning Analytics no meio. Então trazer uma pessoa especializada que foi para Harvard, estudou em Harvard e está representando uma metodologia incrível aqui no Brasil que você não vai se arrepender de conhecer. Eu estou falando do Rafael Corman. Eu vou deixar ele se apresentar melhor, porque nada melhor do que a própria pessoa se apresentando. E aí a gente vai entrar num papo muito bacana. Rafael, obrigado por aceitar o convite. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal. E esse é o Design Instrucional Talks. Muito bem, pessoal, tudo bem? Olá para todo mundo, ia dizer bom dia ou boa tarde. Eu não sei, o pessoal pode escutar isso em outro momento e não sei bom dia ou boa tarde ou boa noite. Boa noite, né? Então, olá para todo mundo, né? Bem-vindos, bem-vindas aí a esse podcast muito bacana sobre esse tema aí que é um dos temas, digamos assim, do momento. E que, na verdade, como vou contar um pouco também da minha história, já não é do momento para alguns, né? Porque já foi, né, tem sido do momento para alguns há muito tempo já, né? Então, agora parece que ele está mais, assim, em voga. Eu sou Rafael Corman, eu sou de Porto Alegre, tenho 37 anos, sou casado, tenho 2 filhos pequenos, né, de 6 e 3 anos, e eu sou apaixonado pela educação. Eu sou mais um apaixonado pela educação, não me acho especial por isso, né, mas é algo que me toca e é o que me faz, né, levantar da cama todos os dias para fazer o que eu faço. E acho que também, como muitos, assim, não começou na educação. E para mim isso foi algo que muitas vezes foi um sentimento que eu tive de não pertencimento, talvez assim, de não pertencer. Eu achava que eu podia menos porque eu não tinha vindo da pedagogia, ou porque não tinha lá iniciado como professor. E aí muitas vezes nessa minha virada de carreira fui enxergado ou visto como mais um metido, né, que não é da educação, mas agora está metido na educação porque talvez está na moda, ou porque mistura educação com tecnologia, então agora acha que sabe das coisas, né? Não é que nem nós lá da pedagogia, que sempre estivemos lá e batalhamos. Então isso é uma coisa que eu gosto de trazer, que tem dois lados, né? O primeiro é que a gente não pode simplesmente ser um metido, né? A gente tem que estudar bastante para poder opinar, para poder falar as coisas, né? E, se possível, viver dentro de uma realidade educacional para poder discutir sobre o tema. E também me perdi um pouco aqui no raciocínio, mas eu acho que todo mundo pode, né, fazer essa virada de carreira, desde que tenha seriedade, desde que queira realmente se aprofundar, né, nessas questões. Então eu comecei na engenharia elétrica. Né? Você falou uma coisa rapidinha que eu queria complementar, Rafael. Eu também não comecei na educação e concordo com o que você disse, né? Acabam se exigindo mais essas pessoas e até se especializando mais, porque vieram de outras áreas, né? Ou entraram na educação sem ser formado necessariamente ali, né, na área de educação. Então eu concordo com você, acho muito legal. E é o que você estava dizendo quando você falou que perdeu um pouquinho o raciocínio, essas pessoas acabam tendo que se especializar mais, buscar mais para poder se inteirar, né, nesse novo grupo. E inclusive também aprendi que pessoal que começa na pedagogia tem um potencial incrível para outras áreas que não são especificamente da educação, né? Indo, por exemplo, para o mundo corporativo, pensando na questão de educação corporativa, né? E muitas outras áreas, mas que tem uma formação que é muito potente também. Então essa coisa interdisciplinar, ela tem que ser, ela é hoje cada vez mais importante, né? Da gente conhecer vários mundos diferentes e poder se integrar. Mas eu comecei na engenharia elétrica por uma questão de família, né? Meu pai se formou na engenharia elétrica e eu sabia muito o que fazer, fui fazer isso e odiei, achei horroroso, não era para mim, né? Não me encaixava nisso.
acabei ficando um tempo ali até eu trocar de curso. E aí, quando eu fui trocar de curso, eu já estava trabalhando num cursinho pré-vestibular como plantonista de matemática, e eu já estava começando a me interessar um pouco por essa área, enfim, gostava de ajudar meus colegas, enfim, gostava dessa área. Mas eu não queria, quando eu troquei de vestibular, eu não queria ter que fazer um cursinho pré-vestibular de novo. E aí foi que eu encontrei um livro que era um livro sobre método de estudo, que me ajudaria a estudar sozinho, que inclusive foi a minha irmã que me alcançou o livro, né? Porque ela estava lendo. E aí eu me apaixonei por esse livro, é um livro incrível, né? Me ajudava a como me planejar para os estudos, como me organizar para os estudos, sem ter que ficar assistindo aulas. E eu fui muito melhor nesse vestibular lendo esse livro do que quando eu estava na época do colégio. Isso me abriu a cabeça, assim, primeiro pensando, né? Por que será que isso aconteceu, né? E aí eu vi que, né, tinha uma questão muito de da gente poder ter autonomia, né, para poder saber os seus horários, depois adquirir uma certa maturidade, estudar certo. Eu me dei conta que eu não sabia estudar na época do colégio. Eu aprendi a estudar justamente com esse livro, né, sabendo exatamente como fazer para me organizar. E aí eu resolvi bater na porta da escola onde eu tinha estudado, que foi o Colégio Israelita Brasileiro, para eu poder oferecer esse método lá para os alunos que iam fazer o vestibular, porque eu achava que isso era uma sacada, algo, os alunos aprendendo a estudar. E eles começaram, né, a ter bons resultados, eu fiquei bem feliz com isso, acabei ficando na escola, né, fazendo isso ali. E aí apareceu uma oportunidade Antes de... que a gente se perca, você lembra o nome do livro? Lembro o nome do livro, que se chama Vestibular e Enem 100%, método de estudo, descanso e lazer. Aqui, vale a pena, bem legal, tem para comprar online. Até porque, vou adiantar um pouco da história, eu acabei depois virando o dono dessa editora. Então, eu acabei editando esse livro depois. Mas eu já chego lá. Então, assim, o que aconteceu, né? Eu entrei da elétrica, eu entrei nesse vestibular, eu entrei na engenharia de produção, porque eu não queria ir para pedagogia, não queria estudar educação, porque eu ouvia que a educação não dava certo, no Brasil não funcionava, tu não ia ter trabalho, aquela coisa toda, né? Engenharia ia te abrir a cabeça, enfim, né? E aí, acabei fazendo a engenharia de produção e fiquei com uma oportunidade de fazer uma coisa muito diferente, que era abrir uma fábrica de uma empresa na Índia. Me mudar para a Índia e trabalhar com engenharia na Índia. Só que antes de ir para lá, apareceu um cara no Colégio Israelita que trabalhava com oficinas de método de estudo para alunos. E aí, conversando com ele, eu descobri que ele era o autor do livro que eu tinha lido. Nossa. E aí, eu falei para ele que eu estava fazendo esse trabalho lá de forma independente na escola. E a gente acabou se juntando, abriu uma empresa juntos. E aí sim a gente passou a, digamos assim, trazer o livro para a metodologia. A gente editou outros livros também, né? Da editora Autonomia, que era o nome da empresa, trabalhando em escolas. Isso era 2011, trabalhando em escolas, fazendo palestras sobre hábitos de estudo e organização dos horários, palestras musicadas para alunos, professores e para pais também, né, sobre autonomia no estudo, né, como é importante aprender a estudar sozinho, fazer oficinas, e aí foi um trabalho que a gente fez ao longo de alguns anos, né. E aí o que aconteceu foi que eu quis me aprimorar no meu trabalho. Eu sempre estava ligado com esse tema de vestibular, e eu, como sabia mexer no Excel, né, porque é engenheiro, aquela coisa toda, então eu era o carinha das planilhas, né, da escola. Tudo que era coisa de planilha, quantos alunos foram no banheiro, faz uma planilha ali para mim, né? Não tinha essa planilha, mas podia ter, né? Né, tudo que é tipo de controle, assim, de coisa lá, eu fazia. Inclusive das aprovações do vestibular. Nessa época o Enem não estava muito, né, forte. Ele foi crescer ali depois começou em 2009, mas depois de 2015, assim, que ele ganhou bastante força, assim, de ter aquelas coisas dos rankings, essas coisas todas. E aí, eu sempre fazia esse controle lá de vestibular. Eu até fazia umas coisas coloridas, umas planilhas bonitinhas,
levava essas planilhas para os professores, para os coordenadores, mas eu nunca ganhava muita atenção. Eu achava, vamos olhar para esses dados, vamos pensar juntos aqui que pode ser importante. Agora não posso. Não, chegava lá, não, agora vai ter a reunião sobre dados que a gente vai olhar. A reunião foi cancelada porque a gente precisa discutir sobre como que vai ser a decoração da festa, das famílias. Né? Tipo assim, a festa das famílias é importante, né? Mas a gente nunca vai falar sobre dados e tal. Então é sempre uma coisa muito... né? Sempre uma coisa que, a gente pode falar. Aí, o que acontecia, né? Vinha a época do vestibular e do Enem, tensão total no ar, quantos aprovados foram, não foram. Rafael, cadê a planilha dos dados? Né? Agora tu quer. Então, aquela coisa assim, né? Tipo assim, a gente tem que estar falando isso o tempo inteiro, né? Não só quando vem as avaliações. E aí, eu fiquei com isso na cabeça, assim, por que será que... Né? Por que o pessoal não adota isso como algo mais corriqueiro, né? Acabei fazendo um mestrado, eu queria que fosse na educação, porque eu queria ir para a educação, mas não consegui, nenhum professor da educação quis, né? Eu não consegui nenhum professor para fazer trabalho junto comigo, e eu acabei continuando na engenharia de produção, só que eu fiz o meu trabalho sobre a reforma do currículo do curso de engenharia de produção, muito mais como uma forma de raiva, de vingança, talvez. Quase né? um protesto. Tipo assim, um protesto, muito obrigado. Né? Tipo assim, né? Aulas que eu não gostava, ou que eu achava que podia ser diferente. Vamos fazer um negócio aqui para repensar esse troço. E aí meu trabalho foi sobre isso. Aproveitei que tinha uma professora aqui, que ela estava no núcleo docente estruturante, que são órgãos ali dentro das faculdades, todas têm, né, que pensam um curso, o currículo. E eu comecei a estudar sobre currículo. Aí foi a primeira vez que eu mergulhei em educação para conseguir, né, entender um pouco melhor isso. E aí o meu trabalho acabou sendo muito mais sobre relações de poder, né? Porque o que eu me dei conta era que muitas desses cursos, né, nas universidades federais e em outros lugares, em outras instâncias de educação, eram muito difíceis de mexer, porque as pessoas estavam acomodadas nos seus lugares e os cursos estavam acomodados e deveriam continuar do jeito que estão, porque as pessoas estavam acostumadas ao jeito que elas davam aula, as cadeiras já estavam todas lá, né, os PowerPoints já estavam todos prontos. Eu escutei isso de professores, né, nas minhas entrevistas, né? Então as relações de poder ali, né, de quem controlava isso, de quem desenhava os cursos, é que determinava se as coisas mudavam ou não mudavam. E aí eu aprendi que muitos cursos faziam não reforma curricular, mas reforma da grade curricular, que é bem diferente. Ou seja, não, agora nós vamos inovar, nós vamos ter empreendedorismo, né? No início a primeira coisa que era sobre não era nem sustentabilidade, eu acho que tinha uma coisa antes, que era, né, os 3 R's, enfim, uma coisa assim, cada vez tem uma coisa da modinha, né, agora é o ESG. Né? Então, assim, que na verdade é um novo nome para coisas que já foram antes, entendeu? Então, assim, vamos ter uma disciplina de sustentabilidade, vamos ter uma disciplina de empreendedorismo. Não é que o currículo ou que a formação integral do sujeito, do curso, é empreendedora. É que de 30 cadeiras que o cara tem na faculdade, uma é de empreendedorismo e ela ainda é letiva. Se o cara quer fazer. Mas o que tu diz lá? Temos empreendedorismo. Né? E aí a aula é sobre o quê? A aula expositiva sobre os grandes empreendedores. O que é um empreendedor? Quem sabe, pessoal? Levanta a mão aí. Se tinha um empreendedor aí, o que é isso? Entendeu? Então, assim, na verdade, era alguma coisa para dizer que tinha, mas na verdade não é. Né? E que, na verdade, para essas grandes mudanças que estão acontecendo na educação, de metodologias diferentes, né? E esse lance do design instrucional, né? Que são também novos nomes ou novas formas de fazer para tu repensar a forma que tu dá aula, né? Tu repensar a relação professor-aluno, que são passos que são incrementais e que muitas vezes são necessários para depois, se a coisa evoluir, tu ter realmente mudanças disruptivas. Ou seja, primeiro tu não consegue pegar e virar o negócio do avesso.
Primeiro tu vira de lado, tá? Inclinadinho, né? Aí vai virando. Aí quando vê, virou, né? Mas tu não consegue fazer assim, senão as pessoas vão ficar tontas, né? Então tu vai acostumando, ó, gente, agora estamos inclinados, agora vamos um pouquinho mais, agora vamos indo, tá? Até que daqui a pouco, opa, já tô, né, não, agora vira de uma vez que a gente já entendeu que o negócio vai, né? Então, essa é a... Todo mundo tá ajudando a virar, né? Quando vê, todo mundo tá ajudando, tá, o negócio tá aqui já, tá, então empurra lá, né? Então, assim, essa é, não sei se foi uma analogia muito feliz, mas foi a que eu consegui pro momento. Então, assim... Mas é boa. Então, assim, e aí eu entendi isso, pude estudar sobre reforma curricular e foi bem legal esse trabalho. Mas eu chegava nos lugares e aí, qual é a tua profissão? Eu tava louco para dizer que eu era da educação, mas não era, eu era da engenharia. Tá bom, então vamos fazer um doutorado, né? Eu não sou muito da academia, né? Não tem publicações, né? Não vai procurar minhas publicações, não vai encontrar quase nada, né? Eu sou um cara do chão da escola, eu sou um cara né, da formação de professores em loco, né, de conversar com pessoas. Eu não sou de ficar escrevendo coisa no gabinete. Não é o meu perfil, não estou dizendo que isso é ruim, né, mas não é o meu perfil. Então, eu queria fazer algo que fosse mais ativo, né? Estivesse lá com as pessoas. Então, eu vou fazer um doutorado. Eu não sabia sobre o que fazer o doutorado. Antes de fazer o doutorado, eu cheguei a entrar na faculdade de matemática. Eu achava que eu tinha que... o negócio era pensar sobre a formação de professores de matemática. E eu fiquei 4 meses e caí fora. Também não era para mim. Aí, fui fazer o doutorado em educação. E eu lancei um plano para fazer sobre o tema de formação de professores. Mas, no fim, o que aconteceu foi que eu pensei... Eu nunca fiz nada online, né? Eu vou fazer alguma coisa à distância. Mas se eu vou fazer alguma coisa à distância, fazer aqui em Porto Alegre, em São Paulo, em Bangladesh ou em Marte, dá no mesmo, né? Porque eu tô aqui em casa, né? Então eu posso fazer para qualquer lugar. Isso era 2016. Então, onde que é o melhor lugar do mundo da educação, né? É Harvard. Vou fazer uma coisa de Harvard. Ouvi dizer que tem uns negócios de graça. Então eu vou buscar. Meu inglês era bom. Então, vou fazer coisa de graça em Harvard para ver como é que é, né? Pronto. No máximo eu vou botar lá que eu fiz um curso de Harvard. Pronto, né? Não tinha LinkedIn ainda, eu ia botar no Facebook. Eu não tinha Instagram também. E aí, eu fiz um curso e o que acontece é que os caras não são bobos e começaram a me mandar newsletter, né? Outros cursos. E me chegou um curso chamado DataWise, como ajudar educadores a trabalhar de forma colaborativa para melhorar o ensino-aprendizagem usando dados. Cara, meu cérebro explodiu. Porque daí eu voltei lá para a época que eu era o carinha das planilhas, que, né, chegava e falava com os professores para tentar, tipo assim, vamos trabalhar junto, e os caras não queriam trabalhar. Colaborativo, melhorar o ensino-aprendizagem, é isso, né? Minha hora de brilhar. Olha, não sei, mas o curso brilhou para mim e eu, cara, me atirei para dentro daquele troço, né? Muito bom, o curso ele é gratuito, né? Para quem fala em inglês e tá na plataforma edX, né? É só botar edx DataWise e vai aparecer lá o curso, né? É um curso de 8 horas. Já coloquei o link aqui pro pessoal, vai estar embaixo de todos os vídeos nas plataformas de podcast. Cara, é rápido, né? Então, é outra coisa. Então, assim, fiz ali o curso e, cara, eu peguei e não pensei, eu preciso fazer isso da minha vida, né? Isso era 2017. Eu já queria fazer algo fora do Brasil. Eu tinha entrado no doutorado. Eu não estava muito convicto do que meu trabalho ia ser sobre formação de professores, então eu quis ver o que ia dar. E mandei um e-mail para a professora. E ela me respondeu, dizendo, legal, mas não te conheço. Não disse exatamente isso, né? Mas foi isso que foi no fim, né? Legal, mas não te conheço. Né? Classe, né? Exato, muita classe. E aí eu fiquei assim, eu queria que ela fosse minha orientadora, né? No exterior, para eu ir para lá e viver a metodologia. Eu nem sabia o que ia ser, não conhecia nada. Mas alguma coisa me disse. Eu enchi um pouco a paciência dela
E no fim, eu acabei indo para lá para fazer um intensivo de uma semana. E aí no fim ela me convidou, me aceitou, né, por insistência, para ser orientando dela. E eu descobri, inclusive, que lá tem 2 tipos de professores orientadores, né? Um que se chama o acadêmico e o outro que se chama o practitioner, o prático. O acadêmico é aquele que escreve paper. O prático é aquele que vai para a escola, que faz coisas junto com a escola, desenvolve materiais. Eu achava que, indo para Harvard, eu ia aprender a ser um cara que escrevia para artigos, né? Porque eu não era bom nisso. Mas, se em Harvard eu não aprender, nunca mais eu aprendo. E daí, quando eu perguntei para ela, bom, agora eu vou aprender. É que eu sou a practitioner, eu não sou acadêmico, eu não escrevo artigo. Aí tive 2 sentimentos. Nunca mais vou aprender. E o segundo, cara, eu nem queria mesmo, porque é isso que eu gosto de fazer. Ainda, né? Melhor ainda, né? Ela não ia ficar me exigindo para eu escrever coisas, né? Eu ia fazer o trabalho junto com ela dentro das escolas. E aí eu fiquei 7 meses lá, morei com a minha esposa e com a minha filha, que tinha 1 aninho, agora tem 6, né? Lá em Boston, durante 7 meses, e aí voltei, e ao longo desse período eu fui fazendo a certificação para ser mentor certificado pela metodologia. Eu descobri que ninguém da América Latina tinha feito isso. Só pessoas dos Estados Unidos e alguns da Austrália que tinham feito ali. Eu pensei, olha, talvez isso seja uma coisa que eu possa aproveitar, né? Porque, né, eu acho que isso é uma coisa que é meio universal e talvez isso possa levar adiante. E logo que eu voltei, em 2019, surgiu uma oportunidade de trabalhar com escolas do Chile. O governo chileno entrou em contato com a minha professora e como eu estava mais perto que ela já disse, bom, vai tu, né? Então eu fui lá no Ministério da Educação, né? Conversei com eles e no fim acabei fazendo uma parceria com uma espécie de secretaria da educação ali de Santiago do Chile para trabalhar com escolas técnicas, né, da periferia de Santiago, né, numa zona bem vulnerável socialmente, assim. O trabalho demorou para acontecer e no fim ele aconteceu em 2020 no meio da pandemia. Então, inclusive, foi além de ter sido a minha primeira grande experiência assim, fazendo esse trabalho em outras escolas, acabou sendo online também. O que foi algo... Ou seja, eu não conheço nenhuma das pessoas pessoalmente, né, que eu fiz esse trabalho. Desafio a mais, né? Foi um desafio a mais, mas foi muito legal. E aí aquilo ali começou a me despertar, né, para esse negócio e vendo o quanto que isso podia funcionar. E ao mesmo tempo, eu sabia também que eu tinha que trazer coisas em português aqui para o Brasil, porque se eu quisesse trabalhar aqui, né? Eu traduzi todo o material do DataWise para espanhol, traduzi todo o material do DataWise para português, traduzi para o espanhol, porque sou filho de boliviano, né? Então, isso também me ajudou, né, no espanhol. E eu levei o livro para uma editora grande, e eu falei para eles que esse livro tinha que ser traduzido. E eles aceitaram, e eu traduzi, escrevi o livro e fiz a revisão técnica dele também, né, das questões de educação. Então o livro foi publicado em português, foi o primeiro idioma fora dos Estados Unidos que o livro foi publicado. Talvez agora tenha em mandarim, mas não sei, não tenho certeza. Mas ele saiu em português e aí começou a despertar um pouco mais, né? Ou seja, a editora tem um grande alcance, então outras pessoas começaram a ter também noção desse tipo de abordagem. E aí depois foram surgindo outros trabalhos, né? Eu fiz um trabalho em São Paulo, com 20 escolas técnicas também, do Centro Paula Souza, em parceria com um grupo de cursinho pré-vestibular online, que é um dos maiores do Brasil, que é o Me Salva. Foi uma parceria muito legal que a gente fez. Depois eu acabei trabalhando, eu tive meu primeiro desafio de fazer o trabalho num município inteiro, que é o município de Encantado, aqui no Rio Grande do Sul, onde há 1 ano e 8 meses, mais ou menos, já desenvolvo esse trabalho. E no ano passado, eu tive a oportunidade de fazer pelo menos 1 ano de implementação, assim, né? Não chegou a ser 1 ano, acabaram sendo, assim, na prática, uns 6 meses, com as escolas aqui de Porto Alegre, né? 50 escolas aqui de Porto Alegre, fazendo uma espécie de formação inicial, assim, para
os educadores, alguns educadores da rede, e acabou não tendo uma continuidade de trabalho, enfim, por algumas questões, mas que teve uma boa repercussão e um bom resultado, né, de tudo isso. Então, essa é mais ou menos a história. E aí, agora, estou me dedicando, enquanto fazia tudo isso, eu era coordenador administrativo pedagógico do ensino médio do Colégio Israelita. Fui durante 5 anos, vivendo toda a pandemia, né, e eu acho que isso é uma coisa importante que remete ao início da conversa, de que eu tinha essa dívida comigo mesmo, assim, de se eu quero falar de educação e trabalhar com educação, eu preciso viver lá no chão de fábrica, né, lá na raiz, né, conviver com o aluno, conversar com pais, resolver problema de professor, né, dia a dia, né, organizar reuniões, pensar currículo, reestruturar, pensar um novo ensino médio, né, com todas essas mudanças aí que estão acontecendo. E foi uma experiência, acho que talvez na educação a mais importante que eu tive, né, para poder ter lugar de fala, de fato, né, dizer, não, eu vi isso, eu fiz isso, eu participei daquilo, né. Funcionou, então, né? Hoje tenho muita tranquilidade para conversar sobre o que acontece, porque passei por essa experiência. Então é isso. Agora, Rafael, me faz algumas perguntas. que história rica, cara, sensacional. A primeira coisa que me vem na cabeça, ontem mesmo eu estava numa live falando sobre Learning Analytics, análise de dados na educação e tudo mais, e as perguntas do pessoal, principalmente de professores e professoras, estão sempre em torno do básico, né? As pessoas têm medo quando a gente fala dados, eu tenho que abrir o Google Colab, eu tenho que saber Python, eu tenho que saber programar R, nem sabe que existe o R, mas tem medo já quando começa a pesquisar, né? E muitas vezes é uma coisa muito mais simples que já poderia resolver grandes problemas. Então, antes da gente falar sobre o DataWise, sobre essas implementações antes e depois, desafios e tudo mais, eu queria que você, por favor, explicasse assim, imagine um professor aqui do interior de São Paulo que não sabe nem o que é Google Colab, não sabe o que é Python, mal abriu um Google Planilha, e gostaria de saber por que ele deveria ou ela deveria começar a entender mais dados, começar a transformar seu mundo real, sua atuação ali no ensino, em métricas, em indicadores ou dados sequer, para poder personalizar o ensino, para poder otimizar seu tempo, para poder fazer uma educação mais voltada ao aluno, mais orientada, centrada no aluno, né? Como que você explicaria para essa pessoa, assim, quase nada técnica, a importância disso, por favor? Muito boa pergunta. Essa inclusive, um dos meus resultados da minha tese de doutorado, né? Fiz minha tese de doutorado em cima do trabalho colaborativo dos professores, de um grupo de professores ali do Colégio Israelita, né, de matemática, da terceira série do ensino médio, fazendo todo esse processo do DataWise. E no início, o que eu vislumbrava de resultado que eu ia obter era se os resultados no Enem eram melhores ou piores do que quando a gente começou, né? Indo para esse lado meio da comparação de números, né? Ou seja, trabalho com dados, logo eu consigo melhorar os meus resultados e vamos fazer isso para todo mundo. Mas o que eu acabei descobrindo foi que um dos maiores impactos não está ali, né? Está nas relações que os professores têm de trabalho, né? No trabalho colaborativo dos professores. Existem 3 grandes pilares disso, né? O primeiro é o que tu disse, né? Que existe um medo de trabalhar com dados. Porque quando a gente pergunta para as pessoas o que é trabalhar com dados na educação, as pessoas pensam naquela figura lá do gráfico da Bolsa de Valores, ou pensam numa coisa de Excel, estatística, não sei, não me pergunta, não quero saber, eu fiz humanas, né? Então, não nasci para isso, sabe? Então, não vou trabalhar com isso. Mas, na verdade, quando a gente fala de dados hoje, o conceito mais próximo de dados em educação que a gente está usando agora é que dados são histórias pessoais. Dados são histórias pessoais. Os números sozinhos, eles não são nada. Eles contam a história de alguém, né? Tem um livro que não está traduzido para o português, se chama Street Data. Agora não vou lembrar o nome da autora, tá? Mas ele traz um conceito que é o conceito de Street Data, se remetendo ao Map Data, que é o dado de mapa, Street Data, dado de rua, Map Data, dado de mapa, e o Satellite Data, que é o dado de satélite.
Quando eu tenho um satellite data, eu tenho aqueles dados mais amplos, um resultado de um Enem, de um IDEB, né? Resultados que são muitos números grandes, mas muito amplos, como se estivesse vendo uma imagem de satélite. Eu tenho um monte de informação, enxergo um monte de informação ao mesmo tempo, mas não com nada com muita profundidade. Quando eu vou para o dado de mapa, eu já me aproximo mais. Eu vejo menos coisas com um pouquinho mais de profundidade. Eu tenho uma prova da escola, por exemplo, né? Em que eu enxergo, né? Faço prova de história, eu faço prova de geografia, os alunos pegam as provas, eu faço o trabalho dos alunos, né? Trabalho em grupo, que eles entregam, e eu tenho dados ali de aprendizagem. Mas ainda eu não me aprofundei o suficiente. Quando eu falo de street data, eu falo, por exemplo, se aquele aluno, por exemplo, tem pai e mãe. Se aquele aluno ele mora longe ou perto da escola, se ele tem que pegar 1, 2, 3 ônibus para chegar, se ele tem comida para comer ou não. Então, eu conheço esse aluno, eu sei o impacto que vai ter a história dele na aprendizagem. Então, eu preciso triangular todas as informações para eu conseguir fazer inferências que sejam válidas. E aí, esse conceito de inferências válidas é muito central no trabalho do DataWise e também quando a gente vai falar de análise de qualquer coisa, né? Porque a gente aprende que a validade do dado, ela está nele mesmo. É um dado e pronto. Mas, na verdade, validade significa... o significado da validade é a inferência que a gente faz desse dado. Ele sempre precisa estar em contexto, ele sempre precisa estar sendo comparado a alguma coisa. Que sozinho, ele puramente não significa nada, né? Então, ele sempre tem que estar contextualizado. Então, quando eu começo a entender que dados são histórias pessoais e que isso eu preciso entender isso para poder fazer um trabalho melhor, isso já se torna um pouco mais interessante. Mas tem outras coisas. A forma como a gente trabalha com dados na escola, historicamente, ela tem uma abordagem opressiva, a oposição da abordagem inclusiva. A abordagem opressiva é a abordagem aquela que é de cima para baixo, né, com hierarquia. Os resultados são ruins, então logo a culpa é dos professores, ou a culpa é dos pais, ou a culpa é dos alunos, né? Então tá tudo errado, né? Vão resolver esse problema. Aí as pessoas que são acusadas entram na defensiva. Ah, mas tu não conhece minha sala de aula, tu não sabe como é que isso aqui funciona, né? E a gente não tem estrutura para trabalhar, então não é assim que funciona, tal. Então, na verdade, quando a gente cria um ambiente diferente de trabalho, em que a gente está não usando dados, olhando os dados para se culpar, para achar culpados, mas se responsabilizar e tentar ser melhor que nós mesmos, não se comparar com outros. O trabalho não é feito para a gente entrar num ranking, ser o quinto, ou sexto, ou sétimo, né? Não importa, a gente tem que ser melhor que a gente mesmo. A gente tem que, na verdade, proporcionar que os alunos tenham melhores oportunidades de aprendizagem, né? E não a maioria, cada um. E aí entra o conceito de equidade, a gente poder usar esses dados, ou essas informações, ou essas evidências, para chegar em cada um dos alunos, né? Uma pergunta que eu sempre faço é, nas minhas palestras, formações, conversas, né, com os professores, se não existisse avaliação externa, se não existisse Enem, se não existisse o IDEB, esses rankings, né, valeria a pena trabalhar com dados? E a resposta é sim, porque os dados são informações muito preciosas para a gente conhecer melhor os nossos alunos, o nosso trabalho, e a partir disso identificar o que a gente pode melhorar para que os alunos tenham oportunidades melhores de aprendizagem e ponto final. Não para se colocar em algum ranking e tal. Por que a gente faz, por que existe no Brasil ou nos Estados Unidos essas grandes provas? Porque a gente precisa identificar de uma forma ampla o que está acontecendo num cenário global da educação, né? Todo mundo acredita, todo mundo entende que se a gente não tivesse essas grandes provas, por exemplo, como que a gente saberia, né, como é que está a educação do país como um todo?
A gente poderia, por exemplo, fazer provas orais com cada um dos alunos. Poderia? Poderia. Mas sabe o que significa? Custo. É muito caro. Não tem como, entende? Então, aí tem duas coisas. Primeiro, em países gigantes como o nosso, a gente vai se comparar com a Finlândia, com outro, assim, não tem comparação. É outro planeta. Outro né? cenário, né? Então, assim, cara, em países como esses, é importante esse tipo de avaliação também. Também, a educação não pode se basear só nisso. Se a gente ficar só olhando para isso, a gente vai esquecer um monte de outras coisas. Pensamento crítico, pensamento científico, trabalho colaborativo entre os alunos, criatividade, tantas outras coisas que não aparecem nesses tipos de exame, que a gente também precisa valorizar e que a gente precisa também ter evidências que se isso está avançando, melhorando, não. Mas são outras formas da gente coletar esses resultados ou não. Mas é ter esse olhar mais amplo de que trabalhar com dados significa entender o que está acontecendo. E nas pesquisas que eu fiz de referências bibliográficas, vem, né, de uma autora holandesa, que é uma das maiores pesquisadoras de trabalho com tomada de decisão baseada em dados na educação, nessa área de pesquisa, né, que é usar dados é melhor do que não usar. Por quê? Porque se a gente não usa dados, a gente está negligenciando as informações que esses dados nos trazem de ser melhor do que a gente é. Ou seja, é ficar totalmente no escuro. Pelo menos esses dados nos dão alguma direção. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Aí é outra história. Mas a gente precisa de alguma base para, tipo assim, partir dali para frente, né? Então, a gente não precisa ser né, voltando à tua pergunta inicial, acho que divergiu um monte, mas foi bom, muito bom. Né, a ideia de que essas ferramentas de análise de dados, a gente não pode confundir essas coisas, né? Uma coisa são essas ferramentas de análise de dados, essas linguagens, Python, R e tal, que são próprias para quem quer aprimorar e fazer uma espécie de curadoria, né, dessas informações aí para entregar para as pessoas algo mais palatável, né? Então, assim, tem as pessoas que conhecem aquilo que as crianças precisam comer. Quais são os alimentos que são importantes? Porque elas estudaram os nutrientes e sabem que alimento é importante. E tem os cozinheiros, aqueles que vão fazer a comida, né? Aqueles que vão dar, né, o tratamento da comida. Se a gente consegue entregar a comida, um vai dizer, olha, preciso de legumes, preciso de proteína e preciso de, né, carboidrato. Ah, já sei, vou montar um prato aqui, ó, vou oferecer esse prato aqui. Inclusive os legumes eu vou fazer em forma de coração. A proteína aqui vai ser uma proteína, sei lá, divertida. E vou entregar um prato legal para a criança que ela vai ser divertido de comer. São duas habilidades diferentes, entende? Um sabe cozinhar, o outro entende quais são os legumes que a criança precisa, ou os nutrientes que a criança precisa para poder comer isso. Eu não preciso ter todas as habilidades. Se eu tiver, que bom. Mas não, eu não sou um especialista em análise de dados. Eu não sei programar em R nem em Python, né? O quê? Tu foi para Harvard e não sabe? Não sei. Eu até tive a chance de fazer a disciplina lá. Como ousa? Como ousa estar aqui na minha frente falando isso, né? Então, assim, não era essa a minha pegada. Não era essa a minha pegada, entendeu? Eu até comecei... Eu fazia a disciplina de pesquisa quantitativa, que ia ser toda em R. Eu pensei, beleza, agora vai ser, né? R de Rafael, é nós, vamos lá, né? Então, cara, não deu, não gostei, cara, não era pra mim. O meu lance são pessoas. O meu lance era como eu fazer as pessoas conseguirem trabalhar juntas. Então, talvez um cara que programe muito bem em R não tenha inteligência interpessoal para fazer as pessoas trabalharem juntas, olhando esses dados e pensando em oportunidades de melhoria. Mas alguém que tem inteligência interpessoal talvez não tenha habilidade de pegar
e fazer toda essa programação lógica, matemática que exige a ciência de dados. Então, são coisas diferentes, são tipos de abordagens diferentes que a gente precisa olhar e tá tudo bem. É saber fazer as perguntas certas, né? Trabalhar aqueles dados ali. Quando a gente fala dados, as pessoas se assustam. É uma planilha ou até mesmo um formulário do Google que a gente souber fazer de forma diferente, ou uma análise ali sistemática de uma sala de aula, igual você falou. Perguntas simples como quantos ônibus essa criança tem que pegar para chegar até a escola, ou se tem quais ou não. São coisas bem mais simples. E tem, por exemplo, quando a gente fala de eu vou dar um exemplo agora, talvez, a gente falou um monte de coisa do DataWise, mas não explicou exatamente o que é, né? Então... legal, beleza. Tá? Seria a minha próxima pergunta. Tava tudo combinado, né? Tu esqueceu de dizer. Tava tudo combinado. Não tava, sacanagem. Né? Então, assim, cara, o DataWise, ele surge, né, ali no início dos anos 2000, quando uma série de educadores, professores, alunos da universidade, eles se dão conta que existe um monte de relatórios de dados chegando para as escolas nos Estados Unidos, com os resultados das aprendizagens, que nem a gente tem aqui, relatórios de Enem, IDEB, esses relatórios assim de gráficos e coisas. E as escolas não fazem quase nada com isso. Ou seja, é uma pilha de papel que fica lá na mesa do diretor ou da Secretaria de Educação e pouco ou nada se faz com esses resultados. Que ninguém sabia ler isso ou interpretar isso ou disso o que ia mudar. E sabe como é que a gente, né, o que será que acontece? E aí o pessoal da universidade começou a conversar com as escolas para ver o que alguns faziam. E se chegou em mais ou menos 8 passos. Que são passos que se entenderam que, cara, se a gente seguir mais ou menos essa lógica aqui, acho que alguma coisa vai acontecer, tá? Quais são esses passos? O primeiro passo se chama se organizar para o trabalho colaborativo. Entendendo que é a base de tudo. Não adianta a gente ter os gráficos bonitinhos programados em R, em Python, com tudo colorido, né? Que nem as planilhas que eu fazia. Se as pessoas, se a escola ou se a Secretaria de Educação, ela não tem uma estrutura para que esse trabalho aconteça. Não tem reuniões para os professores poderem discutir sobre esses dados. Então, as pessoas nunca vão se encontrar para falar para que a planilha, né? Se as pessoas não sabem onde estão esses dados ou nem que dados elas querem ter para olhar. De repente chega uma coisa, né? Tá, mas, né? Será que é isso que eu preciso? Será que é isso que eu quero? Né? Se não existem equipes formadas e se essas pessoas não são nenhuma equipe, é um grupo de pessoas que não sabem trabalhar em equipe. Então, as pessoas precisam se constituir como equipe. As pessoas precisam se conhecer. Elas precisam ter estruturas de trabalho definidas para que o trabalho aconteça. Então, em alguns lugares isso existe, em outros lugares isso não existe. Né? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é um pouco do que a gente conversou antes, que se chama letramento em avaliação. Tem muita gente, muitos educadores, que não sabem os principais conceitos das avaliações, não sabem como calcula um IDEB, como o que é o Enem, é uma prova de quantas questões, sabe? Quando sai um resultado lá que é 326 na prova de matemática do 5º ano, isso é um resultado bom? É um resultado ruim? Qual é o máximo? É 500? É 1000? São perguntas que são perguntas básicas, talvez, mas que o que acontece? Quando tem um grupo de pessoas ali e um sabe e o outro não sabe, as pessoas ficam com vergonha de dizer que não sabem. E elas se calam e não participam da discussão. E aí vira aquela coisa do poder que eu falei antes, né? Quem tem poder discute, quem não tem poder não discute. E aí o que acontece é que tu cria um abismo de conversa entre essas pessoas e as pessoas que talvez tivessem algum insight muito poderoso para trazer, olhando para o que está acontecendo na aprendizagem, né, olhando para os dados, olhando o que está acontecendo na aprendizagem, ela vai se calar porque ela vai pensar, eu não tenho nada para dizer sobre isso aqui, eu nem sei ler isso.
né? É um analfabetismo de dados, digamos assim. Tu precisa nivelar as pessoas, pelo menos no básico, para que elas tenham dignidade de discutir num nível básico e se sintam à vontade para isso. Não é tu dar um curso de Python para cada um. Sem isso, não começa. Não. É a pessoa poder olhar um gráfico e não ficar com medo. E dizer, vamos olhar junto? Vamos. Mas eu não sei nem o que dizer. Não tem problema. Diz o óbvio. É. Tá bom. E aí acabou. Porque daí as pessoas se sentem incluídas. De novo, processo opressivo versus processo inclusivo de discussão. Então as pessoas que não sabem, meu Deus, e agora? Não. Agora é a hora da gente pegar junto. Aí sim vem o que a gente chama de criar um panorama de dados, né? Que é diferente de receber um panorama de dados. Porque receber um panorama de dados é, Alan, fazer umas 3 planilhas aí para mim aí do resultado da aprendizagem versus evasão versus quantos alunos pegam quantos ônibus e tu me dá essa análise aí para mim, pronta, tá? Tu vai achar muito legal, tá? Fazer colorido, e a inteligência artificial, robozinho, vai mostrar, né? E aí eu vou pegar e vou olhar isso aí, cara. E aí, o que eu faço com isso, né? Então, muitas vezes a gente pega e até faz com que as pessoas, elas criem as suas próprias planilhas no Excelzão, ou mesmo no papel, elas enxergando, né, as relações entre as coisas, mas que elas tenham feito. Porque daí ela vai dizer, cara, fui eu que escolhi fazer essa análise, né? A gente, né, a história que a gente quer contar depende da gente, né? A gente que escolhe a maneira como a gente apresenta, né? O storytelling, né? Sim. Da coisa, né? Batida já essa palavra, né? Mas tem que ser dita. Pronto, por isso que eu fiz essa cara aqui, né? Então, assim, essa vozinha, né? Então, assim, cara, a história que tu quer contar é tua, entendeu? Tu monta do jeito que tu quiser. Mas por que não dá o protagonismo para as pessoas escolherem a história que elas querem contar, né? Porque muitas vezes quem é o cara que sabe o Python, que sabe o R, não tá lá na escola. E ele vai esquecer de considerar os alunos de inclusão, os alunos que são PCD, que são alunos especiais, ou agora que tem essas várias síndromes que tem aí, que são cada vez mais diagnósticos aí nas escolas, os TDAHs, os TODs e todas essas outras questões que aparecem, né? E que impactam na aprendizagem e nos resultados. Então, assim, de novo, mas tu quer que o cara que saiba R saiba essas coisas? Não. Mas tu quer quais perguntas fazer. Tá, mas então tu quer que o educador saiba R e saiba Python? É a mesma coisa. Entendeu? Trabalha junto, tu entende? Então é isso. Essa é a minha coisa, entende? Tipo assim, não precisa ter um medo do outro, não é o lobo mau, o chapéuzinho, entendeu? Ali, cara, todo mundo amigo, sabe? A gente pode conversar, desde que não se tenha essa coisa de que o cara que sabe das planilhas é mais importante do que o professor, ou o professor é mais importante do que o caso das planilhas. Não, cara, todo mundo trabalha junto, sabe? Só precisa botar na mesma mesa para conversar. E quem é que coloca essas pessoas na mesma mesa? Entende? Aí tem uma outra instância. Tu tem que colocar essas pessoas, às vezes elas não vão sozinhas para a mesma mesa, né? Porque não tem nem a mesa. Então, a ideia é um pouco isso, assim. E aí depois que tu consegue passar por esse passo e as pessoas identificam a história que elas querem contar, que a gente chama de o resultado desse passo é criar uma pergunta prioritária, que nada mais é, se for pensar num processo de investigação, que não tem invenção de roda aqui, é como se fosse a pergunta de pesquisa. Tu vai ter uma pergunta que tu quer investigar, algo que realmente seja intrigante para os professores, né? Por que os alunos estão com dificuldade de interpretação de textos de matemática no terceiro ano? Porque tu viu ali que os resultados não estão bons, ou porque tu viu que tem alguma certa questão ali, né? E aí, bom, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo com eles lá. Aí os professores vão querer investigar isso. E como é que eles vão investigar isso? Como é que tem um problema lá de investigação? Ou de interpretação de texto, não de matemática, mas interpretação de texto de leitura mesmo. Porque eu acho que se eu ficar na matemática, o pessoal vai confundir com a coisa dos números. Vou sair um pouco da matemática, né?
Cara, se os alunos estão com dificuldade de interpretação de texto, eu tenho que ver como eles estão interpretando o texto. Tcharam, né? Bom, vamos para a aula. Como eles na aula interpretam o texto? Porque não é em casa, não é no ônibus, é na aula. Eu preciso olhar para a aula. E daí a gente sai do mundo do quantitativo e vai para a aula. Porque eu preciso ver o que eles estão fazendo. Então como é que é ali, ó? Tá. Então o que os alunos fazem aqui? Eles pegam e sublinham, tá vendo, ó? Eles estão sublinhando os personagens do texto, mas eles só sublinham os personagens. Não, tem uns alunos que fazem um círculo em volta de todos os parágrafos. Uns que fazem que pintam. Uns que não fazem nada. Tem uns alunos que não anotam nada enquanto o professor está falando. E aí a gente começa a entrevistar os alunos, perguntar quais dificuldades que está tendo. E aí tu triangula essas informações, triangula esses dados. Tá, mas cadê as planilhas? Não. Tô falando, os dados que eu tenho agora não são mais os números das planilhas. Os dados que eu tenho agora são qualitativos. São as entrevistas. Não tem pesquisa qualitativa? Não são dados? Então, eu tenho essas entrevistas com os alunos, eu tenho os materiais que eles usam na aula e eu tenho que triangular isso. E os professores em conjunto vão olhar para isso e vão tentar entender qual o problema de aprendizagem que tem ali. E vão identificar não só um problema de aprendizagem, mas também o que está sendo bom, o que está sendo bem feito. Os alunos, eles realmente conseguem encontrar os principais personagens, isso é legal. Mas eles têm dificuldades de fazer inferências da literatura ou encontrar o contexto histórico a partir dessa leitura ali. Tá, que é uma das habilidades que eles tinham que desenvolver. Beleza. E por que eles não sabem isso? Aí a gente vai para o passo 5. E aí tem uma máxima, né, que tem no processo, é que o ensino causa aprendizagem, né, que é mais uma coisa quase óbvia, mas é que nos ajuda a pensar o seguinte: apesar de existirem vários fatores externos que dificultam ou até impedem o que acontece na sala de aula, o que está no nosso locus de controle é o que está na sala de aula. A gente não tem poder sobre a economia mundial, sobre a questão, né, do clima, ou a briga dos pais, né? Tem, claro, a gente considerar esses outros fatores externos, mas o que a gente pode fazer está na sala de aula. E o que a gente pode fazer é pensar na questão do ensino. Como que os alunos estão sendo ensinados a interpretar texto? Porque se a gente repensar isso, talvez os alunos aprendam de uma outra forma, né? E com isso a gente não está dizendo, tá aí o Rafael falando que a culpa é dos professores. Não, na verdade é o seguinte: nós sempre temos o que melhorar. Não quer dizer que o que está sendo feito é ruim. O que está sendo dito é que, nossa, como será que esse problema de aprendizagem que a gente viu dos alunos, a gente pode fazer alguma coisa por isso e dar uma outra saída, né? Nós podemos fazer algo. Quem sabe a gente muda uma abordagem. Mas primeiro eu preciso ver o que está acontecendo na sala de aula. E é o que mais característico dessa fase é a gente fazer uma observação da sala de aula. Por meio de filmagem, gravação da aula, ou os próprios professores se observarem. A gravação ela é muito boa porque depois o próprio grupo de professores, não é o Rafael espiando a aula, ou é um vídeo, uma câmera secreta da Secretaria de Educação que está lá, que tem ligação com a FBI. Não, cara. É a câmera do professor, ele filmando a aula e os seus pares, e depois eles olhando juntos, não para o todo, mas exatamente para aquele problema de aprendizagem que foi identificado ali. Por que será que os alunos não estão conseguindo interpretar textos? Vamos olhar como o professor está ensinando a interpretação de texto. E o que a gente mais vê em comum, não só em língua portuguesa, mas em matemática ou em ciências, é que muitas vezes o professor acaba fazendo uma aula que é predominantemente expositiva, que ele quer passar o conteúdo, e não dá oportunidades para os alunos trocarem entre si, ou pegar e fazer alguma atividade diferente em que eles consigam desenvolver essas habilidades de interpretação e fazer uma reflexão sobre a sua aprendizagem. E aí, cara, é o ponto de virada. Porque o próprio professor é que decide o que ele quer fazer depois.
Então ele se dá conta em praticamente todos os processos assim que eu já fiz, né, nas escolas, é muito legal que o professor se dá conta de que, cara, viu, eu realmente não estava fazendo aquilo que eu queria, porque ele se enxergou e ele pôde conversar com alguém que é um colega sobre isso e eles refletiram juntos. Cara, e se a gente fizesse essa abordagem aqui, né? Tu me ajuda a pensar a minha abordagem. E o papel do professor passa de ser de solitário para ter um grupo que está ajudando ele a pensar coisa diferente, entendeu? E ele vai pensar, agora eu vou pensar essa abordagem aqui. E aí vem o plano de ação, que é, ou seja, eu agora sei qual é o meu problema de ensino, meu problema que chama problema de prática, né? O que eu tô e eu também identifico o que eu tô fazendo bem e o que eu não tô fazendo bem, né? Para eu poder fazer um plano de ação e melhorar aquilo. E aí, para quem conhece a linguagem, né, de gestão, é quase um PDCA, né? Plan, Do, Check, Act, né? Então, planejar, checar, do, não sei, né? Fazer e agir, né? Então, de poder, bom, agora eu vi o que não está bem, agora eu vou agir, vou fazer um plano de ação, eu vou aplicar essa minha nova estratégia de ensino para ver se ela funciona, e depois eu vou criar, no passo 7, um plano para medir se essa minha nova estratégia está funcionando. E aí o passo 8 é a aplicação disso, né? O passo 6 e o 7 eu planejo, e o passo 8 eu aplico. No final das contas, o que acontece? Não é o dado, não é a questão do dado. É a questão da gente, como que a gente encara, a partir das evidências, o que a gente está fazendo em sala de aula. E como é que a gente soluciona isso de forma colaborativa com outros colegas, porque não é o meu problema, é um problema, é um processo, e em todas as áreas isso acontece. E parar de a gente culpar as pessoas, mas de que isso faz parte e a gente precisa sempre querer o melhor e a partir disso fazer de forma diferente. Então esse processo da DataWise, ele dá essa estrutura. E aí tem uma série de protocolos que são dinâmicas, né, que ajudam os professores a poder fazer isso de uma forma mais efetiva, né, com agendas de reuniões que sejam muito eficazes e que a gente consiga avançar no tempo, porque o tempo é uma coisa muito, muito preciosa, né? Eu falando isso parece assim, tá, mas quando é que a gente vai ter tempo para fazer isso aí? Né? É que isso não é uma coisa paralela ao trabalho. Isso é o trabalho. Entende? Se isso não for o trabalho, se isso não for o trabalho, eu não entendo o que nós, né, o que a gente está fazendo. Porque se a gente não for olhar o que a gente está fazendo para entender o que não está bom e querer melhorar isso, então a gente sempre vai acabar fazendo o trabalho por fazer, sem saber se está funcionando ou não está funcionando, acreditando que tá, vamos lá, tomara que dê certo, né? E é esse que é a grande questão. E aí por trás de todo esse processo, que eles se deram conta lá nos Estados Unidos, no início eles criaram esses 8 passos, aplicaram e na maioria dos casos não funcionou. Não funcionou. Estamos, como que não funcionou, né? E aí eles estavam vendo que, na verdade, o que acontecia era justamente que as pessoas não estavam mudando seus comportamentos. Apesar de terem os passos, eles não estavam mudando os comportamentos. Então se criou o que se chamam os hábitos mentais, ACE, essa sigla ACE, né? ACE, que são comportamentos que precisam acontecer ao longo dos 8 passos para que isso realmente seja uma mudança cultural. E não só uma mudança de metodologia ou de forma de trabalhar, né? De forma de pensar as coisas. O A é de ação, ajustes, que é e avaliação, ação e ajustes, que é a gente, ao mesmo tempo em que a gente precisa fazer as coisas, não ficar pensando demais, não precisa agir, a gente também pode ajustar ao longo do processo, né? O tempo inteiro. Então, em inglês tem uma expressão que é analysis paralysis, né? Que é tipo aquela coisa assim de que tu fica olhando e tipo assim, olhando o outro gráfico, daí tu pega outro olho, daí tu olha outra coisa, mas tu não faz. Não, faz, tem que fazer. Mas tu também não pode seguir cegamente com um plano. Ou seja, não, eu pensei isso aqui, agora eu vou até o fim com isso. Não, tu sabe que vai dar errado, muda. Né? Mudar faz parte, errar faz parte. Né? Então é isso. A colaboração intencional é o C,
né? Tem o A, então tem de ação, avaliação disso. Tem o C de colaboração intencional, que é as pessoas precisam aprender a trabalhar em equipe. Não é porque elas estão juntas que elas são uma equipe. Elas são um grupo de pessoas. Elas não vão magicamente se tornar uma equipe só porque elas estão na mesma sala e tu diz para elas trabalharem juntas. Elas não se conhecem, eu não sei se elas se gostam, eu não sei se elas têm o mesmo estilo de trabalho, enfim. Então, isso precisa de método, né? Porque isso é o que vai fazer o negócio acontecer. E o último, que é o de evidências, mas não é evidências, agora me esqueci do termo inteiro, mas é de ser implacável, tem esse termo, de ser implacável com as evidências, né? Que é não só em relação aos dados, né? De tu ter um trabalho baseado em evidências desses dados, desses números das planilhas, mas em relação também aos seus comportamentos. Não julgar as pessoas pelo que tu acha, né? Não, uma pessoa chegou atrasada na reunião, olha aí, ó, isso aí é matão, ali, ó, devia estar, ó, esticou o almoço. Tu não sabe se ele estava numa ligação importante com a família, tu não sabe se teve algum problema. Então, as pessoas, elas criam coisas na cabeça e que vão minando os relacionamentos, né? Então, isso é importante, né, a gente recuar, né, na nossa humildade, para a gente aprender a respeitar cada um e ter intenções positivas sobre as pessoas para a gente poder ter relações melhores. Então, no fundo, é sobre criar uma cultura diferente de trabalho a partir do trabalho com dados. Sensacional. Sensacional. Que aula, hein? De graça para você assistindo. Rafael, a gente está chegando na nossa fase final aqui. Eu tenho mais 2 perguntinhas só. E como o pessoal do design instrucional já sabe, a gente deixa as 2 perguntas mais práticas e mais subjetivas ali, porque a gente já sintetizou muita coisa para o final. Mas antes, eu queria que você falasse para o pessoal mais dos seus serviços, dos seus produtos, como é que o pessoal pode te encontrar. E aí a gente entra nas perguntinhas finais. Legal. Então, assim, eu, pelos últimos 5 anos, eu fui coordenador do ensino médio, numa escola privada aqui de Porto Alegre, a mesma escola onde eu, né, fiz toda a minha trajetória, fiquei praticamente 31 anos lá dentro, né? Agora continuo porque meus filhos estão lá, né? Então eu continuo indo lá, mas não trabalho mais na escola. E agora estou me dedicando só para o trabalho com DataWise. Minha ideia está sendo ir mais a fundo, né? Desenvolver esse projeto tanto no Brasil quanto na América Latina e criar esse percurso de formação que eu fiz, né, aqui no Brasil, né, e também em outros países da América Latina. Então, em breve vai sair o curso online, esse curso online que já tem gratuito, quem quiser fazer em inglês, né, ele pode ser feito em inglês, mas eu vou criar ele em português, com materiais todos traduzidos, com experiências aqui né, do Brasil, né, de escolas aqui brasileiras. Então, para ficar um pouco mais palatável aqui, né, trazer para a realidade brasileira. Recomendo a compra do livro, né, o DataWise mesmo, né, uso guia para o trabalho com evidências, para o uso de evidências em educação. Eu não ganho um pila com isso, mas eu acho que vale a pena, né, que ficou legal. Só colocar DataWise, né, livro, vai aparecer ali, né, na plataforma ali para comprar. O link também. Né? É da editora Grupo A, mas dá para comprar pelo Grupo A ou pela Amazon também, como acharem melhor. Tem e-book, tem versão impressa também. E aí, na sequência disso, para quem quiser fazer toda a formação, até a certificação, né, de mentor DataWise, né, lá em Harvard, aí tem toda a imersão que tem que ser feita, né, presencial, depois de fazer o processo, né, do curso online, enfim. E depois, né, para quem, né, trabalhando em escolas, a gente faz essa imersão de 6 meses. Tem um mentor que vai ajudar a fazer essa mentoria dentro da escola, de aplicação do método na escola, para depois conseguir essa certificação. Então, a ideia da certificação não é para botar no currículo que tem, né? É para poder ajudar educadores do Brasil e na América Latina a fazer esse trabalho, né? Eu acho que eu acredito muito nesse trabalho,
pelo lado humano que ele traz, né? Eu já ouvi muito feedback de professor dizer que o trabalho, esse DataWise é a humanização do trabalho com dados, né? Acho que eu fiquei feliz quando eu escuto isso, né? Porque que é uma sensação de alívio, assim, né? De que tô quebrando algumas ideias, né, que se tinha em relação a isso, para democratizar também esse trabalho e de alguma forma também aproximar esses dois mundos, né? O mundo da educação e o mundo dos learning analytics, né? E os programadores de linguagens e que fazem tudo isso, né? Então, hoje tem vários municípios, por exemplo, no Brasil que tem já os seus observatórios de dados, né? Estados que têm seus observatórios de dados, que são espaços que tu consegue ter assim uma noção de todos os dados que da cidade, né, da área da saúde, sei lá das ruas, do monitoramento das ruas, da segurança. Daí o pessoal, ali, Rafael, tu viu o negócio do observatório de dados ali, o DataWise ali. Cara, aí tipo assim, eu preciso do Alan, vamos fazer um podcast ali pra gente explicar, porque não tem, assim, não é assim exatamente isso, né? Que é difícil de explicar para as pessoas, né? Tu vê DataWise, bota DataWise em tudo. O pessoal acha que é ferramenta, é software, né? Exato, não é, entende? É essa ideia de trabalhar. Então, até é possível da gente fazer essa relação, mas se for para dar sentido para isso, né? Porque pode ter, assim, o que adianta ter uma sala lá, entendeu? O que adianta ter a sala lá com um monte de dado aí? Eu imagino que as pessoas fiquem, na minha imaginação, eu tenho imaginação fértil, né? Eu gostava daquele desenho Fantástico Mundo de Bob, não sei se tu vai lembrar disso. É da minha geração, né? Então, assim, para quem não é, procura o Fantástico Mundo de Bob no YouTube, vale a pena, né? E aí, cara, imagina as pessoas sentadinhas numas cadeiras, assim, olhando para os dados, entendeu? Olha lá, ó. Olha, ó. O cara dobrou a direita ali na avenida ali, tal, ó. Vai dar um acidente, ó. Mais um furto. Ali, ó. Mas, tipo assim, tá. E daí, sabe? Olha ali, ó. O que vai me adiantar uma tela com um monte de dados, sabe? Nada. Exato. Tem que ter o processo todo amarrado, né? E é isso, né? E aí, no final das contas, é a relação das pessoas, o que elas fazem com isso, como elas trabalham juntas. Então, por isso que eu acredito tanto nesse projeto. Muito bacana. E aí, das minhas duas últimas perguntas, Rafael, a primeira é meio que uma coisa que eu estou vivendo agora, né? Dando aula de Learning Analytics de Python mesmo para professores que estão afim de entrar nisso e trabalhar. Agora podem se aperfeiçoar com DataWise para humanizar mais esse processo, né? Eu estou vendo, e inteligência artificial para empresa, para a escola, para muita gente que a gente está implementando e ensinando. Eu vejo um movimento de autonomia técnica muito interessante, de um professor que antigamente dava aula de química, né, de forma expositiva, como você disse, e agora está conseguindo, através da inteligência artificial e da tecnologia, criar um modelo 3D e fazer um Google Cardboard ali, um celular ali, a pessoa conseguir olhar para interagir com a molécula 3D ou interagir com uma história, né? Então, isso é uma coisa sensacional. Ao mesmo tempo, a gente está vendo uma mudança política também na questão de automação de informação. Possivelmente, no futuro, a gente pode estar vendo aí crianças tendo suas aulas básicas todas com uma inteligência artificial, e aí tem todo um problema que a sua irmã é especialista, né? Que é a questão de fake news, de interpretar a informação e tudo mais, e orientação desses vieses e tudo mais. E aí vai ao encontro do que eu tenho feito nas minhas formações, né, que é formar professores orientadores, e não só tecnicamente, né, de falar assim, ó, o mercado tá assim, VUCA, BANI, né, você vai trabalhar vai ser PJ, vai ser CLT, vai trabalhar com TI ou não, o que você pode fazer da sua vida, os conceitos emocionais que você mencionou também, que a gente tem que começar a orientar esses jovens, essas pessoas para começarem a se conhecer, né, e pensar criticamente. E para que esses professores consigam ter essa autonomia, né, e se tornarem essas pessoas orientadoras, né, com todo esse trabalho mais automatizado, sem os dados isso vai ficar quase impossível ou muito difícil. E aí o cenário onde os professores não têm esse pensamento científico, esse pensamento crítico que você trouxe muito bem explicado,
é um cenário onde os políticos mesmos vão tomar as decisões por nós. Né? Então, quando a gente tem os dados locais, regionais, estaduais, federais, ou que seja, da nossa própria escola, a gente consegue tomar decisões e consegue vender ideias. Muitas pessoas têm ideias boas, mas não conseguem vendê-las porque não tem esse dado, não tem esse antes e depois. E aí um dos medos das pessoas com quem eu interajo é exatamente isso. Será que eles vão passar uma lei daqui a 10 anos e aí a educação básica vai ser toda com base em inteligência artificial e nós, professores? E aí o cenário que eu quero trazer é esse, professores orientadores, mas precisamos dos dados, né? Precisamos ter esse pensamento de análise e melhoria de cenário, interpretação de situação e tudo mais. E aí a pergunta, né, toda essa introdução para fazer efetivamente a pergunta. Como o professor que está sozinho dentro da sua atuação, não tem apoio técnico da coordenação, muitas vezes não tem o apoio técnico do colega, como é que ele pode começar esse movimento? Começar isso na sua própria sala, começar isso com a sua própria turma? Quais são os passos iniciais para meio que fazer com que esse vírus bom se espalhe ali dentro da sua escola? Que legal. Não, eu estou de acordo assim, com todo o teu raciocínio. Eu acho que eu acho que é um movimento assim que tá acontecendo. Tem um movimento muito legal acontecendo na educação nesse sentido, né, de trabalho colaborativo também. A gente dizia que há um tempo atrás, né, não que a escola o aluno do século XXI, o professor, a escola do século, o professor do século XX e a escola do século XIX, né? Tipo assim, que a escola não mudou nada, tu vai chegar lá, teu pai vai ver a parede é a mesma, né? Eu acho que, pelo menos assim, eu tô vendo que eu tô começando agora a ter a oportunidade de viajar um pouco mais e ver outros lugares que tem um movimento que já está pensando isso de uma outra forma, já tem um movimento maior assim para mudar um pouco isso, né? Então não é algo tão mais assim, meu Deus, do que tu tá falando. Se alguém pegar e começar a abordar esse assunto e trouxer materiais e trouxer informações, o movimento mais efetivo que tem, e isso eu aprendi na época da reforma curricular, porque a gente está falando daí, quando a gente fala de reforma curricular, a gente não fala de reforma da grade curricular, que é aquilo de botar uma disciplina só e acabou, né? A reforma curricular, ela pressupõe uma mudança política, né, da filosofia de trabalho, da forma de fazer, né? Então, quando tu pensa uma reforma curricular para mudar o jeito como as coisas são, as metodologias, né, a forma de relações entre as pessoas. Então, a forma mais efetiva e sustentável no tempo é quando ela acontece ao mesmo tempo top-down, né? Ou seja, a autogestão enxerga isso como importante e vai passar para os professores, vai passar para os diretores, mas também bottom-up, a mesma coisa. Os professores também começam a se conscientizar e também vão levando para cima. Não é uma coisa que é exatamente simétrica, que vai ser ao mesmo tempo, né? Mas que exige que os dois lados queiram. A gente sempre vai ter um grupo de professores, de educadores numa escola, aqueles que são os inovadores, aqueles que querem fazer coisas diferentes, não sei o quê, aqueles que ficam no meio do caminho, ficam vendo para onde a coisa vai, e daí conforme vão se mexer para a inovação, vão se mexer para a resistência, digamos, né? E aqueles que são os resistentes, que não vão querer mudar e não vão querer fazer as coisas diferentes, né? E para qualquer instituição de ensino hoje sobreviver, ela precisa mudar. Não tem como. E não é mudar para ter o DataWise, para ter a metodologia A, B, C. Não. É se reinventar o tempo inteiro. Hoje a mudança ela é aquela coisa, né, meio clichê, né, mas a mudança é uma constante hoje. A gente não para de mudar o tempo inteiro, porque as coisas estão numa velocidade impressionante, né? Então tu instaura esse pensamento, esse modo de pensamento, que também é dito mindset, né? Para que as pessoas pensem que, nossa, vamos aprender mais, vamos discutir sobre, ninguém é dono da verdade, mas vamos botar na mesa para a gente discutir, ou aquilo ali alguma hora vai dar errado, né? Alguma hora vai ter algum problema. Então tem que ter coragem, né? Eu acho que esse é o fator mais importante.
pega aquilo que acha que, né, começa a fazer um trabalho piloto, né, pega algum colega, sempre vai ter, que é pilhado, que é muito melhor fazer em dupla do que sozinho já, né? Não, pega um grupo de 6, não, pega uma pessoa, um colega, né? Que também divide a leitura, começa a fazer uma leitura comum. Vamos ler esse livro junto, né? Vamos ler o primeiro capítulo, semana que vem a gente se encontra. Lê o primeiro capítulo, discute, o que tu achou? Legal, vamos tentar fazer isso? Faz. Aí chega lá, diz a coordenação, né? Olha só, a gente fez isso aqui. E aí pensa numa forma de, entre aspas, vender isso. Mas olha aqui, ó, a gente fez isso aqui, e olha só, deu certo, olha só o que a gente fez, né? E custo zero. Custo zero. Né? Falou Então, minha língua. Falou minha língua. Daí começa a mexer com as estruturas. Daqui a pouco vão ter alguns colegas que vão, uns que vão achar o que vocês estão fazendo, não? Outros vão achar que legal, posso me juntar com vocês. Porque é assim, entende? Se eu fosse esperar que eu convencer todo mundo de fazer isso, imagina, eu numa escola privada, as coisas não aconteceram do dia para a noite. Eu fiquei 10 anos tentando implementar essas ideias até que isso foi ser uma coisa importante, né? E também porque tem os tempos da própria instituição para isso acontecer. Às vezes tu até tem que sair do lugar onde tu tá para tu ir para um outro lugar, porque talvez num outro lugar seja mais fácil. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Eu sei que as coisas não são assim tão fáceis, mas, né? Eu acho que nem diz os hábitos mentais lá, né? Ação. Tem que agir, tem que achar um parceiro de colaboração e tem que ter evidências para mostrar que isso realmente faz sentido e que pode ser adotado por mais outras pessoas. Não precisa ser o processo inteiro, mas um começo já para tu ver que realmente tu tá avançando. E é pela tua própria aprendizagem, né? Não é para provar para ninguém. É porque tu acredita nisso, né? E quando tu acredita, tu consegue passar para outro que também acredita e a gente chama isso de propósito compartilhado, né? O propósito compartilhado é muito poderoso. E aí traz também, desculpa que eu estou avançando no tempo, mas preciso falar disso porque esse é o termo central da minha tese, que é a eficácia coletiva dos professores. O que é a eficácia coletiva dos professores? É um termo que significa a crença de que os professores podem juntos transformar a aprendizagem dos seus alunos. E por que esse é um conceito importante? Porque um pesquisador chamado John Hattie, um australiano, 2018, eu acho, fez uma pesquisa com mais de 3 milhões de estudantes. É a maior pesquisa do mundo sobre educação, né? Ele tem um livro chamado Visible Learning, Aprendizagem Invisível, tem em português, tá? Em que ele fez uma pergunta que é: o que mais funciona em educação? Só isso, tá? O que mais funciona? O cara pesquisou tudo. Feedback, aula invertida, metodologia Y, X, Z, abordagem assim, abordagem assado. E ele mediu os fatores de impacto que isso tinha em vários lugares do mundo, com vários tipos de alunos, com vários tipos de professores. E ele viu que 95% das coisas que foram testadas funcionam. A maioria das coisas funcionam. Mas outras funcionam mais do que outras, né? Algumas funcionam mais do que outras. E qual é a que está no ranking? Primeira do ranking? A eficácia coletiva dos professores. É a coisa que mais funciona em educação. E o que significa isso, cara? Pensa na eficácia individual. O que é eficácia individual, professor? É quando tu, Alan, olha para um aluno e diz assim: cara, eu acredito em ti. Tu pode. Vamos lá, cara. Não tá conseguindo agora? Beleza, eu te ajudo. Dá a mão. Vamos lá. Cara, isso tem um poder incrível. Não é porque eu tô dizendo aqui, não é uma energia do além. Não, cara. Isso realmente é pesquisa. Isso aí realmente funciona. Só que a eficácia coletiva é quando todos, juntos, professores, acreditam nos seus alunos e trabalham juntos para que isso aconteça. E eu me dei conta de que o DataWise, ele reúne as condições para que a eficácia coletiva aconteça. Porque fala de trabalho colaborativo,
falo dos professores trabalhando juntos, focados em resultados, né, olhando para a aprendizagem dos seus estudantes, né, fazendo com que os professores tenham a oportunidade de trocar. Cara, é uma experiência muito legal. Então, é baseado em ciência, não é mágica, né? Então, e por isso é um trabalho que é duro, é um trabalho que é árduo, é um trabalho que é longo. Tu não faz isso do dia para noite, tu não faz isso em 6 meses, tu não faz isso em 1 ano, muitas vezes demora, porque isso muda a forma como as pessoas se relacionam, muda a forma como as pessoas estão olhando para a educação juntas. E são as pessoas daquele contexto que precisam decidir se elas querem olhar para isso, né? Aquela comunidade, fazer a diferença para os seus estudantes. Não precisa ser o DataWise, mas essa é a ideia de eficácia coletiva dos professores, de acreditar nos seus estudantes, tendo um método, tendo uma forma de fazer, um trabalho que seja voltado para resultados, um outro conceito que é basilar nisso, que é as comunidades profissionais de aprendizagem, né, em inglês, que é os Learning Community of Practices, né? Mas é comunidades profissionais de aprendizagem, procurar isso no Google, Scholar, alguma coisa assim. Ele traz muito essa ideia de que são pessoas trabalhando em colaboração, focado em resultados, né, buscando melhorar a aprendizagem dos estudantes. Então, é algo muito poderoso. Precisa ser vivido para entender, né? E eu tenho vivido isso. Tem sido essa o que eu vou fazer daqui para frente agora. Espero que tenha conseguido passar essa mensagem. Demais. Eu já sou o primeiro aqui, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Legal, acho que pode ser muito interessante, de qualquer forma, nem que seja compartilhando no meu Instagram. Mas isso tem que ser dito, tem que ser compartilhado. E você acabou respondendo a minha outra pergunta, que era uma pergunta meio composta, né? Muita gente tem medo do custo, você falou que é custo zero, né? Mais uma mentalidade com ferramentas que você pode pegar no Google, você pode, né, se precisar de uma ferramenta digital, não tem um custo inicial muito caro, para quem está fazendo sozinho, né? Você já deu até o processo de discussão de livro, de se juntar com alguém, né? E um dos medos dos professores é porque sempre tem alguém que chega de fora, agitado, querendo mudar tudo, deixa a casa meio bagunçada e arruma outro trabalho. Mas os professores já estão espertos com isso, eles conseguem notar quando a pessoa está com um propósito, a pessoa vai estar ali, vai ajudar. Né? Então já notem quem é o colega que você vai convidar, né? Você não vai convidar o recém-graduado que já vai entrar numa outra empresa. Então tem todo esse contexto. E a outra coisa que eu ia te perguntar, que você respondeu também... Não me lembro agora, mas você já respondeu porque eu dei um check aqui. Mas sensacional. Que aula, Rafael. Muito obrigado, cara. Vai ajudar muita gente. Sem dúvida vai ajudar muita gente. Só tenho a agradecer. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Todos os links do Rafael, todos os livros, os links de curso e o próprio LinkedIn do Rafael estarão em todas as plataformas de podcast, logo abaixo desse vídeo ou desse áudio que você está ouvindo ou vendo. Rafael, só te agradeço, te deixo esse espaço final para você fazer qualquer comentário, convidar o pessoal para qualquer coisa. Eu sei que você tem live dia 30 de setembro, talvez este episódio não vá ao ar antes disso, né? Com certeza não irá antes disso, mas compartilharei nas minhas redes. Pode deixar se quiser falar mais dessa live também, mas fica à vontade para se despedir e comentar o que você quiser. Muito obrigado. Legal. Primeiro agradecer o espaço, o que tu está fazendo é muito bacana, Alan, muito legal mesmo. Democratizando também esse conhecimento, fazendo com que as pessoas possam discutir sobre assuntos que às vezes são áridos de uma forma leve, né? A gente tentou, eu acho, fazer algo mais leve aqui, né? Para quem quer escutar. Não sei muito como é que é o tom das conversas, mas eu não consigo, às vezes, não falar alguma coisinha, uma piadinha, alguma coisa. Não, ficou ótimo. Então, é o jeito que a gente faz. Então maravilhoso. E agradecer para quem escutou até o final, né? Parece clichê assim, mas eu sou movido a sonhos, né? Eu aprendi que ambição não é uma coisa ruim. Eu aprendi que ambição com humildade é muito poderoso. É algo que faz a gente se mover para frente, mas respeitando os outros, respeitando o contexto, as histórias de vida, né? Faz a gente querer mais, a gente ser melhor do que a gente era,
né? Buscar mais conhecimento, querer aprender coisas novas, fazer novas conexões. Então, eu fico aberto aí para o contato de quem quiser falar comigo, seja para, né, que legal, tu falou esse assunto aí, eu também me conectei com esse assunto, obrigado. Ou, nossa, como é que eu faço para participar disso ou daquilo, ou tem uma indicação de não sei o que, né? Eu adoro ajudar também, se eu puder, então fico à disposição no LinkedIn, né, nos links que o Alan vai disponibilizar, também no Instagram, que é @RafaelKorman, meu nome, tudo junto. E é isso, desejo coragem, desejo que sonhem alto e que consigam conquistar tudo aquilo que queiram, né? Que a gente pode fazer muita coisa aí para mudar essa realidade que a gente tem. E uma boa jornada para todo mundo. Valeu aí de novo pela oportunidade. Seguimos juntos. Muito obrigado, gente. Até mais. Valeu.